Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui o Gão falando. Eu criei esse canal para a gente conversar um pouquinho a respeito de autodesenvolvimento. E autodesenvolvimento é um conceito que a gente conhece bem, que é você ser melhor a cada dia e sempre buscar o seu desenvolvimento, tendo você como parâmetro. Para hoje eu escolhi, a gente vai conversar um pouquinho a respeito de um autor que eu conheci recentemente. Ele se chama Timothy Gallwey. Ele escreveu The Inner Game of Tennis. Ele foi um treinador que começou a perceber que os alunos dele aprendiam mais quando ele deixava que os alunos se desenvolvessem sozinhos, sem interrupções, né? Então, de forma bem básica, ele trouxe uma teoria nova, que é o aprendizado sem uma interação tão ativa do professor, né? No tênis a gente sabe que existe muito movimento que é técnico, mas para ele, na visão desse autor, esse movimento a pessoa vai acabar aprendendo sozinho com a prática, né? Com a repetição. Obviamente, alguns toques são importantes, alguns detalhes são importantes, né? Para quem nunca pegou numa raquete, nunca pegou numa bolinha, eu considero muito importante algumas posições e também aprender assistindo como as outras pessoas jogam, como elas se portam. Mas, bem, o que essa teoria trouxe de revolucionário? Essa teoria trouxe de revolucionário foi o seguinte, que ele percebeu que o cérebro humano ele é dividido em duas camadas, vamos dizer assim, o Self 1 e o Self 2. Bem, o Self 1 ele é responsável por realizar vários julgamentos a respeito de você mesmo quando você está, por exemplo, executando uma tarefa. Vamos dizer que você esteja na frente de um auditório, fazendo uma palestra ou conversando com um grande público, expondo uma ideia, e de repente você pensa, nossa, será que a minha voz está legal? Ou, será que a minha postura está boa? Tudo isso gera muita interferência no que você fala. Então esse autor, ele dividiu essa primeira parte dessas conversas internas como uma conversa que ela não é boa, ela não é uma conversa saudável para a sua performance. Já o Self 2, ele busca um aprendizado e a diversão com o aprendizado, né? Vou dar um exemplo bem básico. Nesse momento aí de pandemia, eu estive com a minha sobrinha, estive muito próximo dela e ela falou, tio, vamos aprender a andar de overboard. Cara, não foi fácil porque foi uma atividade que realmente mexia muito com o equilíbrio, né? Quem não é dessa geração não conheceu muito bem como funciona. E aí eu falei, tá, vamos lá, beleza. A primeira vez que eu caí, a gente riu junto, né? A gente se divertiu. Então, eu acho que esse tipo de aprendizado que o Self 2 ele busca, o aprendizado que ele é voltado para a diversão, você aprende se deliciando com aquilo que você está aprendendo. Então, como que eu vou conseguir equilibrar isso, né? Porque tem muita gente que se julga demais, se julga o tempo todo e sempre fica tentando se comparar com outras pessoas. Isso tudo vem do Self 1. Então você tem que deixar o Self 2 funcionar mais, tá? Você tem que persuadir seu cérebro a tentar enxergar o Self 2, o aprendizado. Você tem que buscar esse aprendizado, essa diversão, esse lazer e deixar um pouco de lado essa competição excessiva que você faz com as outras pessoas, né? Você tem que ser o seu parâmetro de comparação o tempo todo, né? Então você deixa o Self 1 de lado, esses julgamentos vão ficar de lado no momento que você busca essa performance em conjunto com o aprendizado e a diversão. Então, esse autor, ele foi muito inteligente ao pegar essa sacada, né, de Self 1 e Self 2 e jogar isso
vamos dizer, num triângulo de performance, em que você vai ter a performance, o aprendizado e a diversão. Nesse triângulo, você tem que equilibrar essas três coisas para que você obtenha um desempenho saudável. Então, toda ação que você for fazer, por exemplo, se você trabalha, você tem uma performance muito boa, mas você não está aprendendo legal, ele diz que você precisa equilibrar esse jogo, que você precisa buscar o aprendizado em tudo que você vai fazer, buscar a diversão em tudo que você vai fazer, sem deixar fora, é claro, a performance. A performance ela tem que estar dentro, né? Então você vai performar bem, vai aprender bastante e vai se divertir bastante. Tá, tudo bem. Mas como que eu vou deixar de lado aquela pessoa que existe dentro de mim que fica me julgando, né? Eu acho que três coisas são muito importantes e o livro traz isso de forma muito clara, que é, não ficar buscando por aprovação. Aprovação é um dos itens que são muito difíceis que você precisa de fato superar, né? Você precisa superar essa sua necessidade por aprovação, né? O segundo ponto que você precisa superar é o reconhecimento. O reconhecimento, ele às vezes é muito bom para te manter ali, no gás, mas ele não é bom porque ele vai fazer com que você se julgue o outro. Então, eliminar essa vontade, essa busca por reconhecimento. Eu acho que o principal é você tentar não ficar gerando gratificação para o seu ego. Deixar a coisa acontecer, fluir com naturalidade. Então, para a gente buscar essa performance, esse equilíbrio, né, na verdade, entre a performance, o aprendizado e o lazer, a gente tem que valorizar mais o Self 2. E é muito bacana que ele dá alguns exemplos no livro, que ele cria distrações para as pessoas, né? Por exemplo, um call center. O call center, ele pode se distrair com muitas coisas, aprender com muitas coisas. Por exemplo, o tom de voz que a pessoa fala do outro lado da linha, essa é uma forma de você tentar ler a pessoa, né? E isso distrai o seu Self 1, você distrai o seu Self 1, aquele julgamento, e foca naquele momento presente. Esse foco no momento presente, ele pode ser criado com várias âncoras. Uma dessas âncoras é você criar critérios. Poxa, o que eu tenho que prestar atenção nessa atividade? Por exemplo, uma pessoa que está tentando aprender a andar, que nem eu falei, né? Aprender a andar de overboard. Será que é a posição do meu pé que melhora o movimento? Será que a velocidade que eu estou indo é uma velocidade razoável? Será que a curva que eu vou fazer... Então, todo esse pensamento sobre pequenas coisas que te trazem para aquele momento presente, isso vai trazer você para esse equilíbrio entre performance, aprendizado e lazer. O autor, ele foi um pouco além, né, para trabalhar um pouco mais essa teoria e trazer, lógico, para a prática, né? O importante de toda teoria é você trazer para a prática. Não adianta nada você ler 500 livros e não colocar nenhum livro em prática. Então, ele criou uma ferramenta que se chama ferramenta STOP. A ferramenta STOP ela é focada em 4 passos. Esses 4 passos eles são importantes para que você possa tirar... Na verdade, existem algumas pessoas que colocam os julgamentos, elas fazem julgamentos de forma tão inconsciente, que está tão entranhada nela, que acaba que ela não consegue se orientar para parar esses julgamentos, né? Para que a coisa flua de forma natural, você precisa, né, seguir alguns passos. E ele criou 4 passos, você pode criar os seus passos, né? Da mesma forma que ele criou os 4 passos dele, e eu vou apresentá-los. O primeiro passo é você retroceder. Imagina que você está no meio de uma reunião muito nervosa, tá todo mundo com o ânimo aflorado. Então, calma, retrocede, para um pouco,
se distancia daquilo tudo. Para um pouco e se distancia. Esse primeiro passo é muito importante porque ele vai encadear o segundo passo, que é você pensar. E pensar não é você pensar a respeito do assunto, é pensar a respeito de você naquele momento, como está a tua vida naquele momento, como que está a tua respiração, como que está a sua postura, pensar em você naquele momento. Você precisa, primeiro você saiu daquele momento, se distanciou, pensou a respeito disso, e aí você começa a entrar no passo 3, que é reorganizar seus pensamentos. Daí você já toma um outro caminho para o seu pensamento, né? O seu pensamento ele pode ser a respeito do assunto em si que está na reunião, né? Se todo mundo está com um ânimo muito aflorado, você traz, com essa reorganização de pensamento, você traz tudo que precisa ser consciente. Você está consciente do assunto, você está consciente de quem está envolvido, você está consciente daquele ambiente no qual você está inserido. Então, tudo isso faz muita diferença para a gente chegar no nosso quarto passo. Esse quarto passo é prosseguir. Prosseguir é você criar mobilidade. Mobilidade é um conceito que é trazido no livro para que você vá em busca dos seus objetivos, deixando de lado os impulsos que são inconscientes. Você deixa de lado essa parte inconsciente e se torna consciente a partir dessa ferramenta Stop. E dentre vários outros conceitos que o autor traz dentro do livro, como o feedback não julgamental, são importantes sim. Eu acho que o mais relevante é a visão que diferencia o eu quero do eu tenho que. Quando você pensa no eu quero, você vai na raiz, no propósito. E quando você pensa no eu tenho que, de alguma forma esse eu tenho que vai trazer o seu self-1 e você vai começar a se julgar. E então eu acho muito relevante a leitura desse livro, eu acho que é um livro realmente de cabeceira e eu recomendo para todo mundo, para o autodesenvolvimento, um livro não muito novo, mas que traz conceitos muito importantes. Se você gostou, promove, e se você quiser conversar um pouquinho mais, entre em contato.